Boa noite para você de casa. Agora o NTV News. Polícia Civil investiga instituição de acolhimento após denúncias de maus tratos contra crianças. Com caso de raiva confirmado em Equino, Vigilância em Saúde realiza bloqueio vacinal. E mais. Pavimentação cede e provoca acidente com ônibus que ficou preso em buraco. Em Bar, prefeito de Patos de Minas promove evento para prestação de contas. Petrobras anuncia redução de 40 centavos no preço do diesel vendido às distribuidoras. Sofrendo com sequelas após contrair a Covid, diarista pede ajuda. Estado anuncia investimento de 188 milhões em cirurgias eletivas para 2023. Rastreamento do câncer de mama pode reduzir em 45% o índice de mortes pela doença. FPM anuncia novidades para o curso de odonto, que agora pode ser concluído em apenas 4 anos. Moradores reclamam de sujeira e da não entrega das contas de energia no bairro Abner Afonso. Essas e outras notícias você confere a partir de agora no NTV News. Uma operação para apurar denúncias de maus tratos que estariam ocorrendo em uma casa de acolhimento foi deflagrada nesta terça-feira pela Polícia Civil na cidade de João Pinheiro. As investigações dos supostos maus tratos têm como alvo a Casa de Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes em João Pinheiro. Durante as investigações, ouvimos algumas testemunhas que confirmaram a veracidade desses possíveis maus tratos. Os maus tratos que estávamos investigando consistiam em castigos desarrazoados, tais como restrições de alimentos, leite, carne, sobremesas, castigos em quartos escuros, manter a criança muito tempo em pé, por alguns apanhados que nós tivemos durante as diligências investigativas. Diante das informações, a polícia conseguiu, junto ao Poder Judiciário, os mandados direcionados à coleta de dados em pelo menos 2 endereços. Depois que ouvimos algumas testemunhas que nos corroboraram tais informações, representamos pelo mandado de busca e apreensão, do qual tivemos parecer favorável do Ministério Público e decisão concedendo a busca e apreensão para comparecermos à entidade de acolhimento e na casa do possível responsável pelos maus tratos na entidade. Em posse do mandado de busca e apreensão, comparecemos hoje, pela manhã, nos 2 endereços do alvo do mandado de busca e apreensão, e recolhemos alguns aparelhos eletrônicos e computadores para análise posterior. A polícia tomou conhecimento das denúncias no mês de dezembro de 2022 e, desde então, busca, além dos indícios, as provas dos supostos crimes que estariam sendo cometidos. É uma análise preliminar, né? A gente está verificando a veracidade dessas denúncias e, caso seja constatado, a responsável ou as responsáveis podem responder pelo crime de maus tratos, cuja pena é de 6 meses a 1 ano de detenção. E dependendo do número de vítimas, essas penas podem ser somadas. Ainda conforme a polícia, as investigações analisam se mais pessoas teriam cometido maus tratos. Nós estamos verificando se é somente um funcionário ou mais de um funcionário. E, dependendo do caso, se for mais de um funcionário, também vamos verificar aqueles que se omitiram em relação a esses fatos que vêm ocorrendo dentro da casa. Dependendo da omissão, pode também responder pelo mesmo crime que a pessoa que cometeu. Em Lagoa Formosa, a Polícia Militar Rodoviária apreendeu um revólver calibre 22 com 7 cartuchos intactos. A arma estava sendo transportada em uma caminhonete na BR-352. Segundo a polícia, o motorista de 45 anos não possui registro de posse ou porte e foi preso e conduzido em flagrante até a delegacia de plantão. O ônibus do transporte coletivo urbano de Patos de Minas ficou preso em um buraco que se formou após a pavimentação de uma rua no bairro Nossa Senhora Aparecida ceder. O ônibus que ficou com uma das rodas dentro do buraco na Rua dos Boiadeiros, no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Patos de Minas, é da Rota 6, que sai do bairro Califórnia e vai até o Distrito Industrial 3, em uma empresa frigorífica da cidade. A estrutura aqui da via Rua dos Boiadeiros, no bairro Nossa Senhora Aparecida, é bastante antiga, ainda construída com briquetes e não de asfalto convencional, como nos dias atuais. O motorista do transporte coletivo passava por essa rua quando foi interferido por outro motorista. Ele tentou jogar para este canto, mas acabou entrando em um buraco, até então pequeno. O ônibus acabou afundando na cratera e o veículo ficou entalado no local. Outro veículo veio até aqui para dar suporte aos passageiros que precisavam chegar ao seu destino. E neste exato momento, eles tentam retirar
o ônibus, levantando com macacos. Um cidadão estava subindo aqui na contramão e ele parou o carro dele do lado aqui do ônibus. Aí, para não bater, eu joguei primeira e vim devagarzinho, tirando do carro dele. E aí tinha um buraco ali, bem pequeno. E ao passar nele, o buraco estava ocado, só que não dava para perceber que ele era pequeno. E aí a roda afundou dentro do buraco. Não assustou na hora? Tinha 4 passageiros, até que eles não assustou não, porque eu estava devagarzinho, né? Eu estava de primeira. O ônibus se afundou bem na porta da casa da dona Aparecida, que contou que a rua é precária e não recebe manutenção da prefeitura. Aqui sempre tem furando uns buraquinhos, eles vêm, passam a massinha, tá no fundo, fica tudo oco, acontece o que aconteceu hoje, né? E aqui é para todo lado, mas para ali não vai demorar não, vai ter mais 3 para arrebentar. A dona de casa confessa que, além da rua, o mato alto também incomoda os moradores. É desse jeito, essa sujeira aqui, ó, de frente à minha casa, eu já limpei muitas vezes, mas meus irmãos, eu não dou conta mais, sabe, de fazer isso. Aqui nós não temos apoio de prefeito, de ninguém para ajudar nós, nem com limpeza, com nada. Isso aqui nós já não aguenta mais, isso aqui é humilhação demais, todo prefeito que passa, eu vou arrumar. Liga na prefeitura, liga no barracão, liga na prefeitura, esse cara vem olhar, vem dar uma ajuda, ajudar nós. Ninguém vem. Depois de 1h30 de trabalho, os funcionários da Pássaro Branco conseguiram retirar o ônibus e eles mesmos sinalizaram o local com galhos de plantas. Eu não vou dar um passo para vir tampar esse buraco, sabe por quê? Porque quando acontece isso, você tem que estar indo, tudo enquanto você liga para um lugar, vai lá, tem que ir e voltar. Minha mãe é acamada, ela tem 82 anos, ela depende de mim até com um copo d'água na mão. Você tem medo de abalar a estrutura, quebrar um muro ali da sua casa? Pode acontecer, né? Porque se começar a continuar chovendo, vai ficar pior, né? E acho que tá bem no rumo do meu esgoto ali, da minha caixa de esgoto, né? E minha casa já é simples. E se for caindo as coisas mais, se for prejudicando mais? A medida que eles venham aqui e resolvam... E eles vêm e tampam esse buraco mais depressa, né? Porque não pode ficar assim. Porque eu acho que a gente precisa, né, de ser socorrido. E a ação tem que ser imediata, né? A prefeitura tem que sensibilizar e providenciar serviço imediato para evitar que a rua danifique ainda mais, para evitar que a casa dessa senhora possa ser atingida aí. Uma chuva forte que vier, um período aí... Nós agora estamos tendo chuvas mais espaçadas, né? Elas estão vindo aí mais fortes, porém mais espaçadas, não está sendo constante como a gente teve no mês de janeiro. Mas a chuva vai vir, né? Nós temos aí previsão de chuva até no mês de março. Então é preciso que esse tipo de trabalho, de serviço, seja realizado urgentemente. Até porque, como está provado aí, passam veículos mais pesados, como é o caso desse ônibus que faz essa linha e tem que passar por essa rua, né? É destino, é linha por onde os ônibus do transporte coletivo precisam utilizar. Então o trabalho tem que ser mais imediato, tem que ser urgente. A dona de casa tem razão de estar aí preocupada, porque um problema maior pode se formar aí. Já existia um buraco, né, um pequeno buraco, o peso do ônibus fez com que esse buraco abrisse ainda mais, ficou preso aí, né, uma das rodas presas, e aí a tendência, chovendo, é piorar mais ainda. Isso aí todo mundo vê. E todo mundo que vê um buraco como esse aí vai entender que chovendo vai piorar. Então, a ação tem que ser imediata para resolver. Daqui a pouco, aqui no News, Petrobras anuncia redução de 40 centavos no preço do diesel vendido às distribuidoras. Em Bar, prefeito de Patos de Minas promove evento para prestação de contas e, com caso de raiva confirmado em equino, a Vigilância em Saúde de Patos de Minas realiza bloqueio vacinal. O prefeito de Patos de Minas, Luiz Eduardo Falcão, promoveu o evento para apresentar a prestação de contas dos seus 2 anos de governo. O prefeito realizou o evento em um bar na Avenida Marabá. Diversas autoridades estiveram presentes. O chefe do executivo destacou que não era esperado nos últimos 2 anos as enchentes e a pandemia. Esse é um evento do prefeito e da vice-prefeita. A gente convidou as pessoas abertamente nas redes sociais para prestar contas. Não é um evento institucional da prefeitura e é uma oportunidade a gente divulgar o que foi feito nesses 2 primeiros anos, prestar contas, como eu disse, e ouvir também as pessoas, as sugestões, as críticas construtivas, que são sempre muito bem-vindas. São 2 anos onde a gente não esperava determinados fatores, né? A palavra enchente, ela nem figurava no nosso plano de governo. O auge da pandemia também não era esperado. A gente pensou que estaria superando já essa situação no início de 2021. E mesmo assim, eu acredito que a gente já esteja aí com um legado extremamente positivo.
Ao ser questionado se ao fazer a prestação de contas em um bar, o prefeito estaria pensando em uma possível candidatura à reeleição em 2024, Falcão diz que sim, e pelo local ser mais descontraído. Na verdade, a população, todo mundo gosta de algo mais simples, mais descontraído. Se eu chamar as pessoas para uma reunião política para prestar contas do trabalho, possivelmente não vai tanta gente. Então a gente chama para um bate-papo, né, um local aberto, e é por conta de cada um. Até brinquei com a equipe, falei, vocês escreveram lá cardápio à disposição, vai ter gente achando que está tudo à disposição. Eles, não, mas é porque está à disposição de quem quiser pedir. Não, então vamos explicar isso para o pessoal lá. E foi a limitação do local mesmo, mais ou menos 200 pessoas. Eu acho que é bom manter essa rotina, não só pensando em 2024, mas pensando em trabalho, né? Prestar contas. Não adianta pensar em 2024 se a gente não pensar em executar o que está proposto. Com mais de 80 obras em andamento, o Falcão diz que não planejará novos projetos e que há risco de não entregar todos até o fim do mandato. Nós temos hoje mais de 80 intervenções em andamento, contando obras e reformas, e a gente deve chegar nos próximos dias já a um número aí próximo de 100. Eu até já falei com a equipe para a gente não inventar mais nenhum projeto, porque a gente já chegou na metade da gestão. A gente tem inúmeros projetos em andamento, muitos que nem chegaram ainda ao conhecimento da população. Então a gente corre o risco de não conseguir entregar se a gente dedicar tempo e esforço em iniciativas que a gente pode às vezes perder tempo em vez de concluir aquilo que já está programado. Sobre a estrada de Alagoas, uma parte da obra, segundo o prefeito, será mais cara devido às licitações. Nós vamos executar uma parte daquela obra com recurso próprio da prefeitura. Eu já até fiz a licitação do asfalto, da massa asfáltica. A comunidade vai nos ajudar, como a comunidade, as empresas ali da região de Vieiras fizeram também, para a gente fazer um mutirão e fazer isso de forma mais rápida e mais econômica para a população que paga seus impostos, e parte com recursos que a gente conseguiu junto ao Ministério da Agricultura, intermediação do deputado federal Zé Vitor, 10 milhões de reais. Essa parte que vem do Ministério, ela vai custar mais caro o quilômetro, porque até o frete do cascalho é licitado. O cascalho é licitado, o frete é licitado, a terraplenagem, tudo é licitado. Então fica mais caro mesmo. Então não vai ser suficiente para fazer todos os 10 quilômetros. E o outro trecho, a gente vem com a terraplenagem da prefeitura, com o cascalho doado por vários produtores, empreendedores, pessoal, produtores ali da região, moradores também do distrito, toda a região de Alagoas, para que a gente faça, como foi feito lá no de Vieiras, uma coisa mais rápida. Enquanto faz essa parte da prefeitura, a gente também desenrola essa parte que vem de Brasília, que hoje eu inclusive já assinei os documentos, até prevendo os repasses por parte da Caixa Econômica na medida em que a obra for sendo executada. O evento foi realizado em um bar, mas cada um pagou sua conta, né? Após confirmação de caso de raiva em equino, a Prefeitura realiza ações para o bloqueio da transmissão no meio rural em alguns bairros de Patos de Minas. O equino veio a óbito na zona rural de Patos de Minas após contrair raiva. A coordenadora de Vigilância em Saúde Ambiental, Geise Marques, afirma que o Instituto Mineiro de Agropecuária fez uma notificação e, como medida de profilaxia, o município está realizando um bloqueio de transmissão por meio de vacinação. Em que consiste esse bloqueio? Pegar em um raio de aproximadamente 5 quilômetros de onde estava aquele animal, todas as moradias que possuem cães e gatos receberão a vacina antirrábica. Mesmo tendo sido vacinados no ano passado, na campanha antirrábica, a gente precisa revaciná-los, a gente precisa fazer o reforço desses animais para garantir que eles não vão transmitir o vírus da raiva. 10 agentes sanitários do Centro de Controle de Zoonoses irão visitar cerca de 2.300 residências em Patos de Minas, na zona rural, em uma região próxima ao perímetro urbano. Os nossos agentes sanitários do Centro de Controle de Zoonoses vão visitar as residências de 4 bairros específicos, aí, que é o Planalto, Campos Elísio, Industrial 1 e 2. A gente vai visitar e revacinar todos os animais que estiver dentro dessa área de abrangência. A raiva é uma doença que aflige animais e pode ser transmitida para os seres humanos, com um índice de letalidade de até 100%. Para os animais, um animal que esteja supostamente esteja contaminado pelo vírus da raiva, ele vai ficar babando, ele vai ter alteração de humor, pode ficar ou muito apático, quietinho, ou então
agitado, né, provocando então as ranhuras, mordeduras, lambeduras, e é aí, né, que ele vai transmitir o vírus da raiva por meio da saliva. Geise atenta para o fato de que os seres humanos podem ser infectados por meio de secreções dos animais, como saliva e sangue. Nos humanos, as pessoas vão apresentar mal-estar, intensas dores de cabeça, né, que é a cefaleia, anorexia, um aumento de temperatura também é normal, né, e a anorexia é o emagrecimento intenso. E lembrar, né, que isso é um vírus de letalidade de aproximadamente 100%, ou seja, uma vez transmitidos aos seres humanos, nós temos aí casos, né, de pessoas que sobreviveram ao vírus da raiva, mas ficaram com diversas sequelas. Em caso de suspeita de raiva, os proprietários dos animais devem entrar em contato com o Centro de Controle de Zoonoses por meio do telefone 34 3822 9624, para que um médico veterinário desloque até as residências para realizar a coleta e diagnóstico o mais rápido possível. Agora vamos a um giro de notícias desta terça-feira. A Petrobras anunciou queda no preço do diesel em 40 centavos a partir desta quarta-feira. Em termos percentuais, a redução é de 8,8%. De acordo com a estatal, o valor do litro do combustível comprado pelas distribuidoras vai cair de R$ 4,50 para R$ 4,10. A partir desta terça-feira, as vacinas da AstraZeneca contra a Covid-19 estão disponíveis nas unidades de saúde. Patos de Minas recebeu 250 doses do imunizante, destinado para completar o esquema primário de quem iniciou a vacinação com a AstraZeneca e também para a terceira e quarta doses da população com 30 anos ou mais. Estão abertas as inscrições para a aplicação da Pfizer Baby em Patos de Minas. Os pais devem entrar em contato com a unidade de saúde de referência para conseguir a primeira dose da vacina contra a Covid-19, que é destinada às crianças na faixa etária de 6 meses a 4 anos de idade. De acordo com o comunicado da Secretaria de Saúde, os responsáveis devem encaminhar mensagens via WhatsApp até esta quarta-feira, 8 de fevereiro, para a unidade de saúde, informando o nome dos pais, telefone e o nome e idade da criança. A seguir aqui no News, sofrendo com sequela após contrair Covid, diarista pede ajuda. Estado anuncia investimento de 188 milhões em cirurgias eletivas para 2023. E rastreamento do câncer de mama pode reduzir em 45% o índice de mortes pela doença. A Covid-19 deixa sequelas que, em muitos casos, complicam bastante a qualidade de vida dos pacientes. A gente vai mostrar agora a situação de uma moradora de Patos de Minas que tem enfrentado dificuldades e pede ajuda. Diabética e hipertensa, Sônia Soares da Silva está lidando com feridas no pé direito que lhe causam dores, ardência e muito incômodo. Ela relata que o problema surgiu devido a complicações após ter contraído o Covid-19. Bom, tem 1 mês e pouco que eu tive a Covid, e aí o problema da Covid parece que transferiu para as pernas, segundo os médicos falou. E o médico lá da UPA, da Santa Casa, falou que tem que cortar minha perna, porque ela não sai de jeito nenhum, é só ela começa a sarar, depois começa a pipocar de novo e fica sangrando. Sônia tem 51 anos e trabalhava como diarista, mas devido às dores provocadas pelas feridas no pé, está impossibilitada de voltar ao ofício. Com isso, as contas estão se acumulando e ela não possui condições de pagar. Ainda recebia o auxílio. Aí meu auxílio foi cortado, eu tô com um aluguel atrasado, água, luz atrasada, tô precisando de doações de cesta básica, porque o povo aqui de casa, todo mundo mudou, só vem visitar e sai de novo. E eu fico sozinho com 2 netinhos pequenininhos. E eu tô precisando de ajuda, se Deus que puder me doar a cesta básica, me ajudar a pagar as quantidades de luz que tá aqui, que vocês podem ver o preço e falar o valor para mim. As contas atrasadas de Sônia são de valores exorbitantes. A de energia, por exemplo, custa mais de 300 e a de água ultrapassa os R$300. E aí eu preciso da ajuda dos filhos de Deus, da sociedade que puder me ajudar. Que aqui o aluguel eu tô pagando 400 conto de aluguel. Então, os talão tá vindo acima do aluguel. Tem talão aqui até de 500 conto que você vai conferir nesse instante. E tô precisando de doação de cesta básica. Porque as coisas complicou pro meu lado e meu benefício do auxílio foi cortado. E eu preciso de ajuda pro tratamento da minha perna, porque minha perna tá cobrando R$200, eu tô cobrando 200 conto só pro tratamento da perna. E aí eu tô precisando, né? Se Deus que tiver misericórdia do coração de Cristo, que puder me ajudar,
eu aceito. Além da condição do pé direito, Sônia relata que sofre com uma hérnia estomacal há mais de 15 anos. E para tratar do problema, a cirurgia custa cerca de R$20 mil. A minha cirurgia está no valor de R$20 mil. Eu não tenho condições de pagar a cirurgia. E aí eu precisava de ajuda, uma mini doação, licença básica, para poder eu ir pegando o dinheiro se o auxílio voltar, eu ia pegar o dinheiro e ir guardando. Para poder até fazer, não sei quando, mas ia fazer, né? Para ver se consigo levantar esses 20 mil para poder fazer a cirurgia, 10 mil para fazer a cirurgia. Interessados em colaborar podem visitá-la na Rua da Ladeira, número 62, no bairro Nossa Senhora Aparecida. Ou doar qualquer quantia para a agência 0412, conta poupança 000-8503-60179-4, da Caixa Econômica Federal. Está no nome de Vanessa Soares da Silva, filha de Sônia. Eu estou passando precisão, passando fome. A realidade é essa aí, não vou deixar nem menos, nem completar, nem diminuir. É isso aí, eu estou passando necessidade. E com o benefício cortado, nem o aluguel eu estou podendo pagar. Preciso de ajuda para pagar os talão, que só os talão dá R$1.200, os talão que está devendo. Dá mais, mas o lá eu já paguei 1.000. E aí ele falou que se eu pagar ao menos 1.200, que eles não vêm cortar água não. E tem 4 dias para cortar a água e a luz em casa. E é isso aí, que Deus pague a vocês por a caridade de vocês. E a caridade do pessoal da sociedade que puder me ajudar. Muito obrigada. A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais anunciou hoje que deverá investir neste ano aproximadamente R$188 milhões para a realização de cirurgias eletivas. De acordo com o secretário de Saúde, Fábio Baquerete, a política foi implementada em dezembro de 2021 com o objetivo de agilizar a realização dos procedimentos. Completamos há pouco 1 ano da nossa política Opera Mais, essa importante política que combate a fila de cirurgias eletivas. Em 2022, por exemplo, nós batemos um recorde de cirurgias realizadas, cerca de 20% a mais do nosso melhor ano, que foi 2019. Essa fila veio aumentando, especialmente com a pandemia, e agora, com essa política, a gente está conseguindo aumentar a produção dos hospitais do estado inteiro. Por exemplo, cirurgia de vesícula, mais de 20 mil mineiros puderam fazer sua cirurgia, de hérnia, mais de 26 mil, e a gente vai continuar com essa política nos próximos anos, para que as pessoas esperem cada vez menos nas filas de cirurgias do estado. Por falar em saúde, você sabia que o rastreamento do câncer de mama pode reduzir significativamente o índice de mortes pela doença em até 45%? É o que a gente mostra. Hoje, o câncer de mama é um dos mais comuns entre as mulheres. Este ano, o Instituto Nacional de Câncer estima que surgirão 73.610 novos casos da doença no país. Segundo este mastologista, o exame de rastreamento é importantíssimo para evitar os estágios mais graves da doença. Rastrear é quando a doença ela é incidente, ou seja, o câncer de mama ele é muito comum. Então, em sendo comum, vale a pena você ter algum tipo de exame que procura aquele caroço, aquele tumor, antes da mulher perceber. Então, você vai estabelecer quais as idades mais comuns que essa doença aparece. Procurar saber quais exames que são simples, baratos e de fácil acesso para que a população possa fazer. No caso do câncer de mama, esse exame é a mamografia. Ela tem os seus defeitos, mas ela é eleita, sim, o exame padrão ouro no diagnóstico precoce do câncer de mama. Ainda de acordo com o mastologista, a recomendação médica é que o exame seja realizado anualmente por mulheres a partir dos 40 anos de idade. O Ministério da Saúde recomenda que, em mulheres entre 50 e 69 anos, a mamografia seja realizada a cada 2 anos. Em caso de histórico familiar de pessoas que tenham tido a doença, o exame pode ser feito logo aos 35 anos. Qual a idade que o câncer de mama começa a aparecer com mais frequência? A partir dos 40 anos. Então, a partir dos 40 anos, anualmente a mamografia deve ser realizada em todas as mulheres. Essa é a forma de rastrear. É diferente quando a mulher está sentindo alguma coisa. Se ela procura ajuda médica, se ela vai ao posto de saúde, se ela vem ao consultório e descobriu algum caroço na mama dela, aí não tem idade. Você pode fazer a mamografia quando você bem quiser. Você está investigando um problema que ela já está sentindo. Mas rastrear significa ir atrás de uma doença que ainda não apareceu. O médico explica que é preciso fazer o diagnóstico o mais cedo possível, pois só assim as chances de cura diminuem drasticamente. Quanto mais precoce o diagnóstico, maior as chances de cura, e aí sim essa mulher vai retomar a vida dela normalmente.
né? Nós sabemos que é possível fazer cirurgias restauradoras, cirurgias conservadoras, que preservam a autoestima da mulher. Então nós temos tudo, sim, para conseguir a cura dessas mulheres e torná-la a vida normal. Antes de criar um falso alarme sobre uma doença que não existe, é necessário procurar um especialista, pois nem sempre o autoexame pode rastrear a doença. A gente estabelece um método de rastrear, a gente quer que aquela pessoa que faça aquele exame viva mais. Que ela vai ter mais vida do que aquela que não fez. Ou seja, a mulher que faz mamografia, em relação àquela que não faz, ela vai viver mais. Ou seja, por mortalidade, por câncer de mama, essa mulher tende a viver mais do que aquela que não fez mamografia. É por isso que a mamografia passou a ser o exame padrão ouro no rastreamento do câncer de mama. Esse mesmo método foi utilizado para o autoexame. Ou seja, compararam as mulheres que faziam o toque das suas mamas todo mês com aquelas que não faziam o toque todo mês. E observou-se que não houve diferença de mortalidade. Ou seja, então o autoexame, como método de rastreamento comparado à mamografia, ele não tem valor. Eu não estou dizendo que a mamografia, que o autoexame não deve ser feito, que a mulher não deve se conhecer, tocar sua mama. Acho que toda mulher tem que ter o seu autoconhecimento. Mas como método de rastreamento, ele não tem valor. Aqui no News, moradores reclamam de sujeira e da não entrega das contas de energia no bairro Abner Afonso. E a FM anuncia novidades para o curso de odonto, que agora pode ser concluído em apenas 4 anos. A FPM está com novidades para o curso de odontologia com tempo integral, agora podendo ser concluído em apenas 4 anos. Buscando revolucionar a educação em Patos de Minas, a FPM agora oferece a possibilidade de os universitários se formarem em odontologia em apenas 4 anos de graduação. É uma inovação. A gente aqui no curso de odontologia da FPM, a FPM como um todo, a gente sempre inovando. E esse semestre, esse ano, estamos trazendo a novidade do curso integral de 4 anos. Uma oportunidade aí, a gente respondendo a algumas necessidades de alunos, de pais de alunos que às vezes nos procuravam, querendo que o filho ou o próprio aluno que entrar no mercado de trabalho mais cedo. Então, reformulamos toda a nossa grade, estruturamos de forma inovadora para que a gente pudesse fazer esse curso em 4 anos. Ainda dá tempo de realizar o vestibular da FPM e ingressar para o curso de odontologia. Basta acessar o portal faculdadepatosdeminas.edu.br. Para o nosso curso de 4 anos, as aulas estão previstas para começar na próxima semana. O noturno que de 5 anos, permanece de 5 anos, já começaram as aulas, começaram na segunda-feira, mas ainda dá tempo, tanto para o noturno quanto para o integral. De procurar a faculdade, fazer lá seu processo de seleção, é uma coisa rápida, um acesso super rápido também pelo sistema, entra no portal que você já vai conseguir fazer o seu processo de seleção e já fazer a sua matrícula. Lembrando que nós estamos com uma promoção de 90% na matrícula, não só para o curso de odontologia, mas para todos os cursos na FPM. Na FPM, os alunos contam com uma clínica com a mais moderna estrutura odontológica, além de laboratórios e salas de aula exclusivas. Às vezes as pessoas vêm conhecer a faculdade, muitos alunos, pais de alunos, colegas, e olham a fachada e não imaginam o tamanho da estrutura que nós temos aqui dentro. São 2 andares de clínica, para que os alunos possam trabalhar e desenvolver as suas habilidades. Um laboratório digital, que a gente foi pioneiro aqui em Patos de Minas nesse laboratório digital. Toda uma estrutura de salas de aulas climatizadas para receber muito bem e oferecer um ensino de muita qualidade. O coordenador do curso de odontologia da FPM, Roberto Góes, afirma que a possibilidade de concluir o curso com 1 ano a menos tem seduzido os estudantes de outras universidades da região. Uma sedução mesmo. O pessoal está procurando bastante transferências, porque perceberam que o quanto antes eles entram no mercado de trabalho, mas eles vão poder produzir e faturar. É importante hoje o profissional que possa entrar no mercado de trabalho rápido e melhorar com uma especialização, que nós oferecemos aqui também, cursos de extensão, e já começar a ganhar seu dinheiro.
né, e muitas vezes até pagar a sua faculdade de um financiamento que ele tem, algo nesse sentido. São 17 anos de tradição no curso de odontologia na FPM em Patos de Minas, que conta ainda com uma localização privilegiada na cidade. Aqui na clínica, o fato de a gente estar no centro, né, o nosso aluno, ele poucas vezes vão lidar com pacientes faltosos. E isso só vai dar qualidade para o serviço do nosso aluno. A gente não quer que o nosso aluno venha para a clínica e não tenha paciente, ou que o paciente não venha para o seu tratamento. Aqui, isso acontece, claro, como acontece em todo consultório, né, mesmo particular, mas uma frequência muito menor. Para conhecer as instalações do curso de odontologia, basta ir até a Policlínica da FPM, situada na Rua Major Gotti, número 1409, no centro de Patos de Minas. O telefone para contato é 34 3818 5300. Apostar no futuro, né? Apostar na educação, apostar aí no conhecimento e ter uma carreira de qualidade. Olha, mudando de assunto, moradores do bairro Abner Afonso estão reclamando de sujeira em praça e também do não recebimento de contas de energias na residência. Pelo menos 2 moradoras da Avenida Valdemar Lopes Cansado, no bairro Abner Afonso, afirmam que desde o início do ano não estão recebendo as contas da CEMIG. Desde dezembro, a última conta que veio normal veio em dezembro. Janeiro ela já veio atrasada e agora até hoje ainda não apareceu o talão. Luz a gente nem fala, porque a gente já está sofrendo há muito tempo. Luz e água. A água esse mês veio, mas os outros meses não estava vindo também não. Agora que chegou esse mês. Mas a gente está sofrendo. Você vê, eu estou com 83 anos e eu ficar indo lá embaixo direto para pegar luz, água, para pagar, porque enquanto minha neta estava aqui, ela me ajudava, ela pagava pelo Pix, ela ia lá, buscava, agora eu estou sozinha. Como é que a gente vai fazer? Eles têm que entregar a nossa luz do jeito que eles faziam. Aí. Você vê, tem caixinha em toda casa. E eles agora vêm e pegam o número e não paga mais, e não traz mais, só traz no dia do pagamento. Assim como Conceição, Maria Auxiliadora precisou de ajuda da neta para conseguir quitar a conta não recebida. A última conta eu pedi minha neta para pagar para mim pelo Pix, porque chegou na última hora e o cartão vencendo amanhã e o talão chegou hoje. Eu não trabalho com Pix, aí eu pedi minha neta, ela pagou para mim pelo Pix, apesar que eu não gosto, mas pedi. Conceição afirma que apenas os moradores da parte de cima do bairro não estão recebendo as contas de energia. Da parte de baixo, vem a água, que a minha irmã mora de lá. Vem água, vem luz, vai tudo, mede tudo na porta, entrega tudo na porta. Agora nós aqui não estamos entregando nada. A parte de cima está jogada. Minha sobrinha essa semana, ela mora na parte de lá, daqui mesmo. Ela teve que ir lá na CEMIG para pegar o talão de luz também para pagar, porque não está vindo. A gente está sofrendo aqui, porque o bairro é tudo de gente velho, precisa de uma ajuda, né? Porque quando a gente é novo, a gente dá conta de andar para todo lado. Mas como é que a gente vai sair agora? Uma pessoa de 83 anos ter que ir direto na CEMIG? Porém, um problema que aflige todos os moradores do bairro é o mato que tomou conta da Praça Francisco Machado Nascimento. Essa praça aqui está acumulada esse mato, essas árvores precisando podar, já passou a torre da igreja ali, né, precisando de dar uma podada, uma limpada no meio ali, para clarear, inclusive está atrapalhando a iluminação. Maria Auxiliadora relata que sente medo de sair de casa à noite devido à altura do mato. Muito medo, né, porque como que você vai andar aí praticamente no escuro? Já a Conceição fica preocupada com o surgimento de animais peçonhentos. Um mato desse aqui, ó, você vê, a gente que tem criança que brinca aqui, tem tudo. A gente já tem academia aqui que está naquele mato ali que não tem nem jeito de ir. Se não der jeito, tá feio. Elas pedem ajuda do poder público para que o local seja capinado. Poda, limpa esse mato aí, limpa essas árvores aí, do jeito que dá para a iluminação cair na praça aí, ó. Pois é, nós questionamos a CEMIG sobre essa questão da entrega aí das contas de energia, né, das tarifas ali do oleritezinho, né, daquele papel, né, e é por meio dele que a pessoa consegue pagar aí. Ainda não tivemos resposta, né, sobre esses talões que não estão chegando a esses moradores. A gente vai continuar monitorando e a prefeitura, a gente ainda não recebeu também resposta, nós questionamos também
mas ainda não recebemos resposta sobre medidas para poder fazer a limpeza ali no bairro. A seguir, a gente vai falar sobre os afogamentos, e as ocorrências aumentam nesta época do ano, e também sobre as constantes quedas de energia na região central de Patos de Minas, que tem provocado prejuízos. Nesta época do ano, ocorre um aumento no número de ocorrências registradas pelo Corpo de Bombeiros relacionadas aos afogamentos. O alerta é importante em meio ao verão para evitar incidentes graves com banhistas. Com as férias de verão e as altas temperaturas, as pessoas tendem a buscar por locais com atividades aquáticas no intuito de se refrescarem. Apesar de agradável e divertido, a contrapartida é o aumento no número de afogamentos no estado de Minas Gerais. Em janeiro, nós tivemos 35 afogamentos com vítimas fatais. E em fevereiro, só nos últimos 3 dias, foram 3 casos de afogamento com vítimas fatais, mostrando que vai manter essa média, a gente espera que mantenha essa média. E o nosso objetivo é conseguir evitar isso através de recomendações e precauções que podem ser tomadas por todos os banhistas. O tenente Sandro afirma que a vulnerabilidade nos afogamentos muda de acordo com a faixa etária das vítimas. As crianças, por exemplo, afogam com facilidade e precisam ser supervisionadas. As crianças elas acabam buscando pela água de forma imediata. Então, ao ver uma piscina, ao ver um lago, a criança quer ter contato com aquele local, independente se ela está ou não de boia e se ela sabe ou não nadar. A criança não pode ter um acesso a qualquer momento à piscina, ela tem que estar cercada, com um portãozinho ali fechado. Quando você quiser que a criança entre na água, você vai abrir esse portão, a criança vai ter acesso, você vai acompanhar a criança, tem que ter uma pessoa responsável pela criança, não pode ser mais de uma, porque senão começa 3, 4 pessoas em volta da piscina e não tem ninguém olhando. Então uma pessoa com essa incumbência de olhar a criança, de preferência que ela não fique mexendo no telefone, porque o telefone também distrai muito, a pessoa pode, envolvida com o telefone, a criança afoga do lado dela, isso acontece, né? E o afogamento da criança ele é silencioso, a criança vai para o fundo e começa a debater no fundo e não tem barulho. Só quem está ali olhando é que vai perceber. Já o tenente Pedro complementa que os adolescentes costumam ser mais aventureiros e saem escondidos para nadar. Às vezes tem relatos de crianças, adolescentes que mataram aula para ir nadar, né? E eles costumam se desafiarem ali, aceitam desafios e tentam fazer coisas que para as quais eles não têm preparação. O nado, que o adolescente aprende sozinho, ele é um nado muito rudimentar, que ele demanda muito esforço físico para percorrer uma distância pequena. Então, às vezes, ele entra numa represa e nada 20 metros, e de repente ele vai voltar e cansou. E ele tem que romper 20 metros de volta e não consegue. Então, muito cuidado com esses desafios. Reconheça que o nado, às vezes, é limitado. Então, se for nadar, fique próximo à margem, né? Não entre em lugar que você não conheça. Evite saltar de altura, de cachoeira, essas coisas. Para os adultos, há ainda o problema com as bebidas alcoólicas. O adulto, às vezes, bebe, quer fazer coisas que ele fazia quando ele tinha 15, 17 anos. O corpo não é o mesmo, né? Ele não está com o mesmo condicionamento físico, está bem mais pesado. Então, evitar de se expor desnecessariamente. Essas bebidas, elas mudam o nosso sistema de forma que a gente não consiga ter uma reação tão rápida, principalmente as bebidas alcoólicas. O nosso grau de atenção diminui, nossa capacidade de resistência e resposta muscular também vai ficar comprometida e com isso a gente fica mais propenso aos afogamentos. Para o tenente Sandro, boa parte dos afogamentos podem ser evitados se essas orientações forem observadas. A primeira recomendação que a gente tem é de que vocês sempre estejam atentos em relação à sinalização. Se aquele local foi sinalizado, ele foi previamente mapeado pelo Corpo de Bombeiros e pela Defesa Civil, mostrando que há um risco associado. Então ele não deve ser utilizado em algumas condições, por exemplo, em relação ao período de chuvas ou até mesmo um limite de pessoas que devem usar aquele local. Além disso, especificamente em cachoeiras, tem que ter um cuidado muito grande em relação às pedras. Essas pedras podem estar soltas, causando acidentes ou até mesmo o próprio lodo. Então pode não acontecer um afogamento, mas pode acontecer um TCE, um trauma crânioencefálico, por exemplo, com uma queda. Em caso de afogamentos, o tenente Pedro dá algumas orientações sobre como proceder. O local é fundo, o local é perigoso, eu vou jogar alguma coisa que flutua para tirar, para a pessoa se agarrar aquilo e sair. Eu jogo, eu levo alguma coisa, uma madeira, uma corda, um pedaço de bambu, alguma coisa assim, para a pessoa segurar. E ela vem para a margem. Para fazer a abordagem corpo a corpo, só se tiver treinamento e tiver muita confiança, porque é muito arriscado e muito fácil de acontecer um afogamento de quem foi socorrer. Tirou a pessoa da água, a pessoa está pondo espuma pela boca, espuma branca ou espuma rosa, ela teve
água no pulmão. É importante levar imediatamente para o hospital. Aqueça a vítima, leve para o hospital. O ideal em qualquer situação é acionar o 193. E caso for possível no perímetro rural, enviar a localização via WhatsApp para agilizar o atendimento dos bombeiros. Pois é, nessa época, né, como foi dito aí, calor, e a gente sempre procura, né? A gente sempre procura uma água, um local para poder se refrescar, e é aí que vem o perigo. Quando você acha que pode chegar ali e abusar, e acabam ocorrendo, né? Infelizmente, a gente tem registros aí de afogamentos, de problemas relacionados a banhistas que não conheciam bem aquela área e acabaram se acidentando. Então é importante que esse alerta feito pelo Corpo de Bombeiros, para que todos nós fiquemos muito atentos, né, a todas essas questões, até porque quando envolve criança, né, atenção redobrada, como disse o bombeiro, essa dica é importantíssima. Bebida alcoólica e nado não vai funcionar, né, não adianta querer misturar bebida alcoólica com natação, né, com divertimento em água, porque uma coisa não combina com a outra, então é melhor a gente ter muito cuidado. O calor está demais, mas a gente precisa ter um pouco mais de atenção nessas questões aí para evitar problemas maiores nos seus fins de semana, nas suas férias aí. Olha, agora a gente fala de um assunto que incomoda muita gente e que dentro dessa área mais central de Patos de Minas tem provocado muitos prejuízos. As quedas, né, constantes de energia na região central da cidade continuam acontecendo. E esse problema voltou a acontecer na tarde dessa terça-feira e muitos comerciantes reclamam de prejuízos aos estabelecimentos. O repórter Diego Natanael tem as informações. Pois é, nesse posto de combustível aqui na região central de Patos de Minas, a energia tem acabado, fazendo com que as bombas não funcionam. São desde as 4 horas da tarde, agora é por volta de 6h30, são cerca de 2 horas e meia já hoje que está sem energia. E não é a primeira vez, é recorrente. Eu vou conversar com o Fernando Queiroz, que é o empresário dono desse posto, que vai contar um pouquinho mais. Fernando, como que tem acontecido aqui no posto de gasolina nos últimos dias? Agora na sexta-feira passada, por volta de 4h15 também aconteceu. A energia acabou, acho que é uma chave que fica no poste da esquina, cai. Nós ficamos 2 horas e meia sem energia aqui na sexta-feira. Essa energia, e na sexta-feira é o melhor dia de venda do posto, nós fazemos até a nossa promoção aqui. Isso acaba gerando um prejuízo enorme para a empresa e acaba gerando um transtorno para os nossos clientes. Nós temos várias empresas cadastradas que abastecem aqui com a gente através de notas. Sexta-feira veio aqui abastecer, não teve como abastecer para viajar. E hoje aconteceu novamente, né? Nós estamos aqui desde as 4 horas sem energia, agora já são 6h20, né? E continua sem energia. O ano passado aconteceu várias vezes, esse ano eu acho que é a 3ª ou a 4ª vez que acontece hoje. Então está causando um transtorno enorme, um prejuízo enorme para a empresa. E como que funciona, Fernanda? É sempre por volta das 4 horas que cai, e qual que é o tempo estimado que demora para voltar ao funcionamento? É igual eu te falei, eu acho que é nesse horário de pico, né? Por volta de 4h15 até 4h30, todas as vezes está acontecendo nesse mesmo horário. Sexta-feira caiu, era 4h15 e foi voltar a 10:07, então ficou quase 3 horas sem energia. Hoje nós já estamos com mais de 2 horas, 2h15 sem energia. Vamos esperar e aguardar para ver quanto tempo que vai demorar. Certo, e o senhor já entrou em contato com a CEMIG para ver o que está causando isso? Nós já entramos em contato, inclusive já fiz até um requerimento na CEMIG para ver o que está acontecendo, porque a gente liga e faz a chamada, eles estão falando que é o horário de pico, que o transformador não está aguentando. Parece que o problema é o problema no transformador, na chave do transformador, né? A gente queria pedir com todo respeito à CEMIG, né, que olhasse isso com carinho, porque a gente está aqui, né, a empresa tem seus custos, né, os clientes também precisam do combustível, que é um bem de consumo que as empresas, que o cliente precisa, então para olhar para ver se resolver esse problema. Né, uma vez ou outra a gente sabe que pode estar sujeito a acontecer, mas acontecer de forma recorrente, igual está acontecendo, está causando um enorme transtorno para a empresa. Então assim, acontece, vocês chamam eles vão ali, mexem, arrumam, resolve temporariamente e depois acontece novamente o erro, o mesmo transtorno. É isso mesmo, aconteceu na sexta-feira e hoje aconteceu de novo. Então 4, 5 dias depois de ter acontecido e hoje aconteceu de novo. E esse ano já aconteceu 2 ou 3 vezes, no mês de janeiro. Então está acontecendo muito. Eu tenho outro posto que fica na rua Ponto Chique também, lá está acontecendo, lá acontece menos, mais aqui. Mas lá esse ano também nós já ficamos sem energia lá. Pois é, daí a gente segue acompanhando para ver se vai continuar. Vamos entrar em contato com a CEMIG e damos o lado deles.
A gente enviou, né, pedido de resposta para essa reclamação para a CEMIG, estamos aguardando aí qual é o posicionamento da empresa. Fato é que isso tem ocorrido constantemente na região central da cidade. Aqui onde, nessa rede que abastece a NTV, a gente tem registrado isso, né, passa, acontece. A impressão que dá, e isso fica muito claro, é de que não há uma manutenção, não há um serviço de manutenção para essa rede constante, né, porque chove e o tempo passa e dá um problema na rede, acontece um problema na rede. A impressão que o contribuinte, que aquele que paga por esse serviço tem, é justamente essa, de que não há uma manutenção preventiva para poder dar mais segurança a essa rede, para que esse fornecimento de energia elétrica não caia tanto. Na região central tem acontecido muito, né? Tem ocorrido por diversas vezes, principalmente aqui na rua Major Gotti. Quando é um incidente, né? Quando é um pássaro que bateu na rede e causou um curto, quando é um problema de descarga elétrica, entende-se, né? Compreende-se que houve ali um fator externo que provocou isso. Mas por falta de manutenção, por problemas que vêm acontecendo, acaba irritando muito quem depende desse serviço para trabalhar, como é o caso do comerciante e de outros, né, que já reclamaram por aqui e a gente vem registrando. A gente espera que a CEMIG possa responder, né, e que haja ou ocorram ações preventivas para que esse tipo de problema aconteça pelo menos com um prazo maior, né, de tempo. Até porque, como o próprio empresário disse aí agora, foi um na sexta-feira e outro agora acontecendo novamente. E isso é prejuízo, porque sem energia não tem como as bombas de combustível funcionarem e outras situações acabam atrapalhando. Passar o cartão de crédito, enfim, recebimento e outros serviços, né, internos em tantas empresas que tem na Major Gotti acabam sendo afetados por essa falta de energia elétrica e essa interrupção ou essas interrupções que vêm ocorrendo com constância na região central de Patos de Minas. Então a gente precisa de uma resposta e de ações que possam resolver essa situação. Olha, um acidente foi registrado agora à tarde, no final da tarde, na Estrada da Serrinha. A gente tem imagens sobre isso aí. A gente recebeu informações desse acidente, né? O nosso amigo Pedro Cunha passava por lá, fez esse registro, né? Ele relata que nessa curva acentuada, a sinalização horizontal é faixa pontilhada e que não tem placas de curva acentuada à direita e à esquerda, o que vai aí realmente provocar possibilidade de acidente, né? Conversando também com o Pedro, ele falou que já aconteceram outros acidentes nesse local, ele utiliza muito essa via aí, e segundo ele, né, uma reclamação ali constante é que na época que se fez esse acesso, para não trocar um poste da CEMIG, fizeram uma curva muito acentuada, o que gera risco de acidente como esse que a gente mostra aí, que ocorreu na Estrada da Serrinha. E vimos aí que a Polícia Militar esteve no local, tivemos ali os socorristas também, estão ali fizeram ali o atendimento, né? Foi agora no final da tarde, o pessoal do SAMU esteve lá, ou seja, ainda não temos informações sobre o estado de saúde dos envolvidos nesse acidente, mas os socorristas estiveram lá justamente para fazer esse atendimento e aí fica esse alerta para a questão da sinalização, para essa curva que é bastante acentuada, né? Para esse cuidado que é preciso que o motorista tenha e para esse alerta para que quem for de direito possa fazer a adequação e colocar ali a sinalização correta, alertando dessa curva muito acentuada, desse risco ali para acidente na Estrada da Serrinha. O NTV News termina por aqui, volta amanhã às 19 horas. Obrigado pela companhia. Amanhã a gente se encontra às 11h30 no 30 Minutos e à noite às 19 horas aqui no News. Até lá.